Eu sou Ricardo Albuquerque, falando pela Safe Source, e vamos falar sobre um alerta muito importante que foi dado pela Fundação Python, mas é um problema que que vai envolver um monte de gente. Basicamente vai ser o fim do software livre se isso aqui realmente for aprovado na Europa. Vamos entender o que é isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like no vídeo, né? Pois bem, vocês sabem, a Europa, tal como os Estados Unidos também, tá todo mundo, aqui no Brasil também, tá todo mundo pensando em como regular a internet, como regular as atividades criminosas online, coisa e tal. Eu concordo que é um problema isso, tem um monte de gente, um monte de criminosos que usa aí o ciberespaço para esse tipo de coisa, mas você começa a ter alguns problemas que derivam justamente do fato da internet ser essencialmente uma ferramenta anárquica. Ela é imune à censura, ela foi feita para não ser censurável, para você poder tratar a informação mesmo com outras pessoas tentando proibir você de desenvolver de passar essa informação, né? Vocês sabem, foi para isso que a internet foi feita, né? A internet foi feita lá na década de 1960, no auge da Guerra Fria, quando alguns cientistas nos Estados Unidos se preocupavam com a situação de que, caramba, e se ocorrer uma guerra mundial e a maior parte das cidades americanas for destruída, como é que o exército americano vai se comunicar e conseguir organizar uma resistência, ou refazer o Estado, ou reorganizar a sociedade, se os maiores centros americanos tiverem sido destruídos, né? Naquela época você já tinha o telefone, já tinha centrais telefônicas, mas isso era tudo em grandes cidades. Então o que eles estavam vendo é que não ia acabar com essa infraestrutura telefônica. E daí surgiu a internet, que é justamente uma forma de comunicação em rede que é feita exatamente para, mesmo em caso de guerra nuclear, que você destrua tudo, você continua conseguindo comunicar pela internet, né? E da mesma forma, você tentar fazer censura e coisa e tal, bloquear, acessar o site e tal, não sei o que lá, tudo isso é facilmente contornável na internet, e aí vem esse problema. Aí os legisladores do mundo todo estão se debruçando sobre isso com algumas ideias que são ideias terríveis. Lá nos Estados Unidos, a tal da lei do TikTok, lei de proibição do TikTok, que é muito pior do que isso. Proíbe, na verdade, o que eles falam lá? É que cria-se uma lista de programas proibidos pelo governo e que ninguém pode usar aqueles programas, então, em tese, começaria com o TikTok, mas poderia ter outros programas também. E mais do que isso, se você usar uma VPN para usar esse programa, você também tem pena para você. Se você usar a rede Tor para contornar isso daí, também você é culpado de alguma coisa. Ou seja, é uma criminalização absurda da internet, fica praticamente proibido você usar a internet no final das contas, né? Enfim. E tem uma preocupação grande aqui na União Europeia também, justamente com essa questão. E uma das coisas que tem lá na lei europeia é que se o código for usado, a pessoa que escreveu o código, ela é considerada responsável se aquele código for usado de forma criminosa. Então, por exemplo, o caso clássico é o caso do Tornado Cash. Tornado Cash, para quem não sabe, era um mixer de criptomoedas que é usado pelo pessoal que tem Bitcoin para justamente você embaralhar o Bitcoin, né? Porque vocês sabem, o Bitcoin você tem a sua carteira, você tem todas as transações para onde vai o Bitcoin, coisa e tal, mas eventualmente você quer ocultar a origem desse Bitcoin. Então o que é um mixer? É uma grande carteira pré-programada que um monte de gente manda Bitcoin para lá e depois ela vai, espalha e manda de volta para as outras pessoas. Só que, ou seja, cada um recebe um pedaço de cada Bitcoin dos outros, então ninguém, entendeu? Você quebra a sua ligação direta com o Bitcoin que você tinha anteriormente, né? Não preciso dizer para você que isso acaba sendo usado por pessoas do mal, né? Pessoas que aplicaram golpes e coisa e tal, e querem ocultar a origem do Bitcoin. A ideia desses sistemas, né, justamente é você ter privacidade, mas isso acaba sendo usado para o mal. E aí, o que aconteceu? O desenvolvedor foi preso. O cara desenvolveu um código aberto. Ele não estava operando o servidor, não. Ele desenvolveu o código, botou num repositório lá, e, no entanto, consideraram que ele foi culpado pelo uso que foi feito do sistema que ele desenvolveu. E aí, com essa legislação agora, basicamente esse caso, que foi um caso específico, uma decisão judicial específica, se torna a regra. Se você desenvolve qualquer coisa e bota num repositório, e uma pessoa, um ladrão qualquer, um criminoso qualquer, usa esse seu código para cometer um crime, você é responsável por isso. Então o que eles estão dizendo aqui é que isso praticamente mata a comunidade de open source, porque, veja,
Quando a pessoa trabalha numa empresa, você entende que tem a responsabilidade da empresa ali, meio que blinda os desenvolvedores daquela empresa. Agora, projetos de código aberto é um monte de gente que trabalha diretamente no código, não tem empresa nenhuma. E daí, ou seja, essas pessoas, elas trabalham muitas vezes de graça, às vezes recebem uma doação ou outra, coisa e tal, mas tipicamente trabalham de graça, e agora vão estar trabalhando de graça num projeto que um monte de gente está usando, e agora pode dar ruim para ela, porque se algum criminoso usar aquele projeto dela, ela pode ser corresponsabilizada por isso. O que vai acontecer? As pessoas vão parar de trabalhar. Quem é que vai querer fazer um código, trabalhar em código aberto, sabendo que você não tem nenhum ganho, porque você não recebe nada, e pode ser culpado caso alguém use o seu código de forma indevida, né? Para pensar, no final das contas, projetos abertos como Linux, o próprio Python, uma série de outras linguagens, isso vai acabar, porque simplesmente não vai valer a pena para as pessoas se exporem dessa forma, pelo menos não na Europa, né? O Bitcoin está com esse problema agora. O Bitcoin já teve vários desenvolvedores do Bitcoin que foram acossados judicialmente, querendo responsabilizar o desenvolvedor por algo que aconteceu na rede, e os desenvolvedores não têm responsabilidade nenhuma, nem tem como mudar nada, nem que eles quisessem, eles poderiam mudar. Por quê? Porque mesmo que eles mudem no código-fonte, as pessoas, os nodos da rede têm que aceitar essa mudança e atualizar o nodo para a versão nova. Então, se, por exemplo, os desenvolvedores fizerem uma mudança que atende a uma necessidade do governo, o que vai acontecer é que ninguém vai baixar essa versão, alguém vai criar um clone do repositório e vai começar a atualizar de outro lado, e as pessoas vão passar a atualizar de outro lado. Então, ou seja, eles não têm esse poder todo, não é uma estrutura como esse pessoal está acostumado com a estrutura, digamos, hierárquica normal de uma empresa, né? Então, eu até entendo a preocupação que eles têm. É lógico, ninguém é a favor de crimes na internet, de pagamento de sequestro, esse tipo de coisa, mas no final das contas, isso pode ter consequências muito ruins. É o que eu falo. O grande problema é esse. A internet, ela quebra o paradigma completamente. E só agora que o pessoal está se dando conta do quão revolucionária é essa tecnologia. Ainda tem muito paradigma que vai ser quebrado aí. E é o que eu falo para vocês. Um deles é esse paradigma de lei estatal, esse negócio de o Congresso vota lei, passa lei, coisa e tal, porque no final das contas isso na internet não se adequa, não se encaixa na coisa no final das contas, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com, e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.